Este é o quarto e último bloco do Manhã Boa Nova, desta terça-feira, 1º de janeiro de 2019, agradecendo a sua audiência pela Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova para que mais pessoas tenham contato com a Rede Boa Nova de Rádio, TV Mundo Maior, com os nossos sites, plataformas digitais, também os livros da editora Mundo Maior. Fique sócio, ligue a partir de amanhã no 0800 12 18 38, no horário comercial. Mais informações também no site amigosdaboanova.com.br. Fique sócio, Clube Amigos da Boa Nova. Diga, Damião. E falando em ficar sócio, vale lembrar do boleto, né? Foi é verdade, né? No final do ano passado. Nova norma, né? Que é a norma da Febraban. A Febraban agora criou, e aquelas coisas, eles presentes de grego, né? Criou em novembro, era a data dela, prevista, tal, não tinha nada demais, mas... Só que, de repente, com 13º, com tantas despesas, a arrecadação acabou diminuindo, porque muita gente não conseguiu pagar os boletos, e aí é o convite que a gente acaba fazendo, você entrar em contato no 0800 12 18 38, que é o telefone do clube, atualizar lá, aproveita esse momento aí de tranquilidade, aproveita para atualizar o seu CPF, se possível, transferir para débito automático, ou então para já atualizar o endereço, sabe, essa mão dupla, né? Você fazer contato com o clube para que a gente possa, né, tá enviando direitinho esse novo momento que a gente está vivendo aí. É legal você ter abordado, né? Isso, porque o pessoal do clube acabou ligando para alguns sócios pedindo o CPF, né? Alguns sócios não deram, com medo de que fosse trote, alguma coisa, algum golpe. Então mas é uma norma. É você ligar. Para o boleto sair, agora tem que ter o CPF. Então, para evitar esse tipo de situação, melhor é você transferir aí para débito automático ou também cartão de crédito e continua sendo sócio aí do Clube Amigos da Boa Nova. E com essa coisa toda de maldade, às vezes você recebe uma ligação, você fala, como é que é isso? Então liga você, 0800 12 18 38, você liga para o clube, aí você sabe, atendeu, é o clube que está atendendo, aí você está atualizando as suas informações, que é isso que você comentou. Não é porque a gente quer ter o CPF, não. É uma norma. Hoje, agora, para ser emitido o boleto, precisa ter o CPF. Agora é aquilo que você tem toda a liberdade também. Falar, não queria passar meu CPF. Tá bom, então veja aí uma forma de que... olha, cartão de crédito é possível fazer um débito automático. Na conta corrente também é muito prático você fazer isso. E aí você não precisa nem se envolver com o CPF. Mas tudo isso, você vê... Todas as possibilidades existem, né? E aí, fora do papel, né, do boleto, a FEAL não gasta. Sim. Com a manutenção, né, e o envio, e o sócio fica tranquilo também com débito automático e cartão de crédito. Cartão de crédito 0800 12 18 38. Liga a partir de amanhã e os atendentes vão te dar todas as informações aí sobre esta mudança da Federação Brasileira de Bancos. Vamos acompanhar o Celso Santos, Arte e Espiritualidade, aqui no Manhã Boa Nova. Arte e Espiritualidade, com Celso Santos. Olá, ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio e telespectador da TV Mundo Maior. Hoje o quadro é dedicado aos ouvintes e telespectadores que enviaram as suas dúvidas e colocações. A primeira participação é da senhora Maria dos Prazeres, de São Paulo. Ela diz o seguinte: na minha ignorância, ou seja, na falta de informação, achava que música espírita era aquela que as pessoas cantavam nos centros, mesmo sendo músicas populares e de outras religiões. Mas, pelo que eu estou ouvindo no quadro, não é bem isso, né? Grato por sua participação, Maria. Em Obras Póstumas, encontra-se esta citação: sim, o Espiritismo terá influência sobre a música. Como isso seria de outro modo? Seu advento mudará a arte, depurando-a. O espírito Rossini, uma nova existência, retornará para continuar a arte que considera como a primeira de todas. O Espiritismo será o seu símbolo e o inspirador de suas composições. Uma outra informação: quando dizemos que a arte espírita será um dia uma arte nova, queremos dizer que as ideias,
e as crenças espíritas darão às produções do gênio um cunho particular, como ocorreu com as ideias e crenças cristãs. Revista Espírita, edição de dezembro de 1860, por Allan Kardec. Ou seja, cantaremos, recitaremos, encenaremos a mensagem espírita. Agora uma outra participação da senhora Fabiana Coutinho, do Rio de Janeiro. Procuro mostrar para os meus filhos a diferença de linguagem do espiritismo para as demais religiões. E eles entendem bem a diferença entre a arte espírita para as demais de outras filosofias. Todas são boas, mas como optamos pela doutrina, nada mais coerente que optarmos pela arte espírita. Esta é a minha opinião. É isso mesmo, Fabiana. E você, amigo ouvinte, tem dúvidas ou quer se colocar, apresentar a sua opinião? Participe você também. Mande pelo WhatsApp, pela linha do ouvinte ou por e-mail. E lembre-se, viver é uma arte. E não se atentar à arte é o mesmo que não se atentar à vida. No livro O Espiritismo na Arte, de Leon Denis, parte 2, O Pensamento de Deus, encontra-se a seguinte afirmação: o pensamento de Deus é a fonte das altas e sãs inspirações. Se nossos artistas soubessem beber nessa fonte, nela encontrariam o segredo das obras imperecíveis e as maiores felicidades. O Espiritismo vem lhes oferecer os recursos espirituais de que nossa época tem necessidade para se regenerar. Forte abraço! Forte abraço aí para o Celso Santos com Arte e Espiritualidade. Ele falou aí de Leon Denis e hoje, 1º de janeiro de 1846, nascia em Fougue, na França, Leon Denis, que foi pensador espírita, médium e um dos principais nomes do espiritismo. Desde a adolescência ele demonstrou já uma forte ligação com o espiritismo, tanto que aos 18 anos teve o seu primeiro contato com o Livro dos Espíritos. Também é considerado como o consolidador do espiritismo ou o apóstolo do espiritismo e aprofundou o aspecto moral da doutrina. Foi membro honorário da Federação Espírita Internacional, presidente de honra da União Espírita Francesa e teve a oportunidade de dirigir um grupo experimental de espiritismo na cidade de Tours, na França. Quais obras vocês já leram de Leon Denis e, na visão de vocês, qual a importância dele aí para o espiritismo? O Leon Denis, ele tem o conjunto de obras dele é muito rico, porque ele foi uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, de família humilde, e que divulgou o espiritismo com toda a maestria da época, todas as dificuldades da época. Porque hoje, contemporaneamente, é muito fácil você divulgar qualquer coisa. Você tem recurso tecnológico, etc. Mas naquela época não tinha nada disso. E ele trabalhou visitando as cidades e divulgando, inclusive levando a doutrina espírita para o seio da nobreza parisiense da época. E ele é uma pessoa simples, humilde. Foi elogiado pela Sociedade Espírita de Paris. A imprensa parisiense deu grande destaque para suas obras. E o Leon Denis tinha uma característica interessantíssima. Ele dizia assim, não posso perder tempo. Ele não perdia tempo com nada. Era um cara sempre ativo, sempre trabalhador. E ele ajudou muito o Kardec nos trabalhos, porque o Kardec ele usou muito do que tinha na época disponível, da ciência, etc. Mas muitos seguidores usaram as obras de Kardec, e o Leon Denis foi um deles, para trabalhar as obras de uma maneira de divulgação de uma maneira mais clara, sem interferências de receios, para mostrar cientificamente. Então você pega, por exemplo, o César Lombroso, o Ernesto Bozano, Camille Flammarion, cientistas da época que trabalharam isso de uma maneira de difundir o espiritismo cientificamente. E o Leon Denis, além de fazer isso, levava de uma maneira clara, simples, objetiva, falando o destino da alma, para onde ia a alma depois do desencarne. Então, o Leon Denis fez isso de uma maneira brilhante. É por isso que é chamado o apóstolo do espiritismo, porque ele ia e levava as coisas para as cidades, caminhava e fez uma peregrinação.
ele levava mesmo a doutrina espírita. Uma obra maravilhosa. Parabéns a toda a comunidade espírita por lembrar, na data de hoje, o de Leon Denis, que merecidamente recebe o título e deve ser acolhido no seio das casas espíritas e deve ser sempre lembrado pelas casas espíritas. O Cláudio, inclusive, até é um dos nomes, né, Cláudio, quando você vai fazer palestras, que você destaca, porque, na verdade, esse parâmetro, né, que as pessoas acabam tendo, é que se parar hoje, né, falar na época, nossa, alguns anos atrás, botar 50 anos atrás, não era como, você não tinha internet da maneira que tem hoje, toda essa facilidade das coisas. E esse trabalho que prossegue hoje, com quantos e quantos palestrantes, de estarem levando, ele, na verdade, deu início a esse trabalho, você vê como são as coisas, né? E de repente lá atrás ele já fazia esse trabalho, né? De divulgar, de levar para as pessoas, de caminhar, que hoje é feito por tantos e tantos palestrantes e tantas pessoas. E é aquilo que a gente acaba também lembrando para você que nos acompanha, não é de referenciar. É importante isso. E aí eu queria depois ouvir um pouco do Cláudio ali, porque na verdade é aquilo. As pessoas ficam, vocês ficam endeusando. Não é isso. De enaltecer um trabalho maravilhoso que foi feito, que serve de base para o que a gente está fazendo hoje, né, Cláudio? Verdade, reconhecer o esforço e o trabalho que eles tiveram numa época em que você não tinha praticamente nada, né? Era só a imprensa escrita e mesmo assim não eram todos que tinham o acesso, né? E como você disse, toda casa espírita tem que realmente lembrar não só do Denis, mas do Kardec, de todos aqueles grandes iniciadores do espiritismo, para realmente compreender a doutrina, né? Porque às vezes eu fico só no romance, no água com açúcar e não me aprofundo nessas questões como o Denis falou sobre a alma, por exemplo. Veja vocês, né, Cláudio, Damião, nosso telespectador, no momento em que nós passamos tantas dificuldades do ponto de vista de ordem social, tantas dificuldades de relacionamento, estamos aí nos casos depressivos, como lembramos agora há pouco. Por que a gente não recorre ao elemento basilar da doutrina espírita, como ela foi codificada, como ela foi trabalhada por Kardec? Quando a gente fala em que a doutrina foi codificada, não é que é um código indecifrável, é que são códigos, elementos estabelecidos, códigos como se fosse um código de conduta, um código de moral, são códigos, e ali está toda a codificação. E os seguidores de Kardec, e o Leon Denis foi fez isso de uma maneira brilhante. Tem uma passagem dele que ele foi convidado por uma duquesa lá de Paris, a duquesa de Pommard, se não me falha a memória agora, para fazer uma apresentação na casa dela, que ela fazia reunião. E a imprensa local deu um destaque maravilhoso. Falou, olha, ele apresentou de uma forma brilhante, simples, acolhedora, ilustrativa. É isso que o Espiritismo faz, de uma maneira simples, e leva isso para as pessoas. Leon Denis é um baluarte mesmo a ser lembrado. As casas espíritas precisam lembrar dessas pessoas. E no dia de hoje, especificamente, do Leon Denis. É uma efeméride para o Espiritismo. O Espiritismo não pode deixar passar. Parabéns por vocês terem colocado na pauta esse tema tão importante que é falar de Leon Denis. Qual livro você mais curte do Leon Denis? Eu pego pela obra, que o Turíbio comentou, a gente abrange, porque você consegue estudar, né, Cláudio? Eu acho que é bacana a gente ter essa possibilidade e convidar aquilo que a gente está fazendo hoje, né? De convidar as pessoas a esse estudo, né? Por isso que eu paro e lembro, né? Por isso que eu falo até do Cláudio. O Cláudio é um que pega alguns nomes desses da doutrina e leva, durante muito tempo ali, eram as palestras chaves do Cláudio. Vamos. E aí depois vai repetindo o centro, então deixa eu buscar outros temas. Porque é importante demais a gente poder estar fazendo essa referência. Lógico, é bacana quando a gente tem Kardec e Chico Xavier, ok, você tem uma grande referência, mas você tem nomes da doutrina espírita que são importantes para que a gente possa estar dando sequência. Porque todo o trabalho que a gente tem feito hoje, todo esse trabalho da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz, é dar sequência a esse trabalho, mas com essas referências, né? Com a referência de quem já fez um trabalho importante para que possamos seguir. É a base, né? Eu queria só lembrar, Cláudio, se permitir, o Leon Denis, o início dele na doutrina espírita foi quando ele teve contato pela primeira vez com o Livro dos Espíritos. Ele teve contato com o Livro dos Espíritos porque ele soube daquele livro, ele comprou,
juntou dinheiro, porque não tinha, era uma pessoa simples, juntou dinheiro, comprou o livro, foi imediatamente para casa, pegou o livro e começou a ler. E ficou fascinado com tudo aquilo. Ficou fascinado com a facilidade, com os esclarecimentos que aquela obra tinha, né? Então, uma obra importantíssima para todos nós, mas foi para ele, inclusive, né? A gente está falando aí de 2019, o início de um novo ano, e a Casa Espírita? Quais que seriam aí as possíveis metas que uma Casa Espírita tem que ter para que realmente esse ano seja um ano melhor? E o dirigente, ele gosta de reclamar muito, né? Ah, não tem dinheiro para fazer isso, não dá para fazer festa, o pessoal não contribui. Como é que a Casa Espírita deve se manter aí de uma forma para colocar o espiritismo na prática? Olha, eu vou por um caminho que, na verdade, esse caminho é o importante hoje. Quando a gente fala de Leon Denis e de mostra o passado, a gente vê no presente a grande força que a gente tem do jovem, o jovem que pode estar muito mais bem aproveitado dentro do centro espírita, e a gente sabe que essa realidade não acontece, é o convite para 2019, que os centros possam, sabe, se você de repente, como fazer, então que sejam sejam semanas de juventude, que sejam encontros de juventude, que se abra o espaço para que o jovem possa estar se expondo, falando. Esse é o caminho. O caminho para o futuro é a gente ter o jovem dentro do centro espírita, atuando dentro do centro espírita, porque senão, gente, o tempo vai passando muito rápido para a gente, e quem é que vai seguir todo esse trabalho, Turi? Olha, Damião fez uma abordagem perfeita. É isso mesmo, nós temos que trabalhar com jovens, porque eles representam a continuidade da doutrina. Da nossa geração daqui a pouco está indo embora, e é natural, é outro ciclo que vai se iniciar, e os jovens precisam estar preparados para isso. E eu gostaria de também lembrar que o grande mote para as casas espíritas em 2019, além dos jovens, que o Damião muito bem colocou, adequadamente colocado por ele, é resgatar, vou usar essa expressão, resgatar o verbo nas casas espíritas, Kardec e Jesus. Resgatar. Porque, lamentavelmente, nós temos visto algumas casas espíritas cujos palestrantes eles se baseiam em textos da internet. Não tenho nada contra, muito pelo contrário. Precisamos usar a internet. Mas resgatar Kardec e Jesus. Nós não precisamos de mais nada além de Kardec e Jesus. Só isso. Tudo mais que está acontecendo hoje, essa avalanche de coisas que se falam, nomes, estão agora criticando médiuns, não sei o quê, está tudo lá no Livro dos Espíritos, está tudo lá no Livro dos Médiuns, está tudo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está no ensinamento de Jesus. Resgata lá a vida de Jesus, resgata lá a obra, o Sublime Peregrino, resgata lá, por exemplo, né, o Redentor, resgata, por exemplo, obras, né, maravilhosas, né? E aí a gente está citando algumas, né, mas obras que falam de Kardec, de Jesus, resgata os ensinamentos de Kardec, resgata as cartas de Kardec agora aqui, que foi colocado, mas resgata as obras e vai trazer esse ensinamento para os jovens. Sim. Que é isso é esse conforto que o jovem precisa encontrar, porque os jovens estão aí numa situação que a sociedade da transformação e do consumo é tão violenta no ponto de vista do volume de informações que tiram o jovem do objetivo de vida. Eles perdem o objetivo de vida, porque dinheiro dá empenca. A família sempre está protegendo, e não é assim. A vida não é desse jeito, né? E vai deixando de lado o aspecto espiritual, a vida como ela tem que ser. Então resgata Kardec, mostra para ele que tem Jesus, um ensinamento maravilhoso, completo. Kardec, que trouxe tudo aquilo e codificou aquilo em obras maravilhosas. Traz isso dentro do ensinamento espírita para você ver onde vai. E aí, né, Cláudio, Turibe, você que nos acompanha, é oferecer isso ao jovem. Se depois, para frente, ele quiser seguir outro caminho, escolha dele. Mas oferecer essa oportunidade a ele. A Casa Espírita fez a parte, né? Sim, os pais fizeram a parte. Porque senão fica prático. Não, mas ele vai escolher. Pera, e você não ofereceu nada? Pois é, e dentro da Casa Espírita, quando você possibilita isso,
fica mais fácil de trabalhar, porque é um Sim, ambiente sim, protegido, preparado, é um ambiente que tem ali pessoas que conhecem a doutrina. Agora, precisa ser na casa espírita? Sim, para resgatar Kardec e Jesus? Sim. Mas se você não quer mudar de religião, não mude, por favor, continue na sua. Mas faça uma passagem por uma casa espírita para você conhecer um pouquinho a obra de Kardec, conhecer um pouquinho como o Kardec, como nós estudamos Jesus, para você ver que as coisas são um pouco maior. Pega lá a obra Harpas Eternas e vai estudar a vida de Jesus por completo ali, né? Essa é uma reclamação que o Silvio Lemos, né, comentarista do Jornal Nova Era, sempre faz no Facebook, essa coisa de se falar mais de Jesus, por exemplo, na casa espírita, né? Porque hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, né, se fala muito de neurolinguística, de uma coisa mais positivista. Quando se a gente for pegar tanto a obra de Kardec quanto de Jesus, isso está inserido lá e dá para fazer esse link com a doutrina. Posso aproveitar uma palavra que você usou aí? 2 minutinhos. O Kardec, é rápido, meio minuto. O Kardec foi afrontado pela teoria positivista da época. Mas positivista do sistema lógico-racional, não é o positivo de coisas boas, não é isso. A teoria positivista lógico-racional. E ele mostrou que ele era contrário, ele caminhava junto com o positivismo, mostrando o aspecto científico do espiritismo. E aquela história, né? Dezembro agora que passou, todo mundo, todos os centros falaram de Jesus. Só que é aquilo que a gente comenta. Vamos falar o ano todo. Exatamente. Porque falou agora, né? Falou agora, aí depois passou ano e quase meio daquela de... Peraí, é tão importante você trazer para o dia a dia, ou melhor, dar sequência a falar de Jesus, porque é aquilo que a gente comentou durante muitos programas para cá, né? Fosse bom... Como é bom se fosse Natal todo dia. Porque então estamos trazendo Jesus nos nossos corações todos os dias para ampliar essa conscientização. Aliás, esse Natal todo dia é uma música, né? É isso aí. Bom, quero agradecer a presença de vocês. Feliz Ano Novo novamente. Foi muito bom o bate-papo. Valeu, viu, Turíbio? Manda um abraço lá pro pessoal do programa, né, da Rádio ABC. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente e sempre é bom estar aqui junto. E a você que nos assistiu, um maravilhoso 2019. Lembre-se, vai haver dificuldade, mas nós vamos superar. Lembra de Kardec e de Jesus, que eles vão te ajudar a superar tudo isso. Cláudio, obrigado pelo convite. Turíbio, obrigado aqui por estar junto, participando junto. E logo mais, meio-dia, estaremos aqui do Jornal Nova Era. Daqui a pouquinho, nesse 1º de janeiro. Feliz Ano Novo e um ano de realizações para todos nós. Obrigado pelo convite, Cláudio. Agradecendo aí Luiz Leite, Fernanda, Boris, Jefferson Silva, toda a equipe da Rede Boa Nova de Rádio e TV Mundo Maior. Feliz 2019. Vamos que vamos. Você ouviu Manhã Boa Nova.